5 de fevereiro de 2024. Nesta segunda-feira, a igreja celebra a memória de Santa Águida, virgem e mártir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Iniciarmos essa segunda-feira debaixo da proteção de Deus, hoje contando com a prece e intercessão de Santa Águida. Santa Águida, uma santa muito importante porque ela está inscrita, o seu nome está inscrito no cânon romano, né? Na oração eucarística primeira que nós rezamos em comunhão com a igreja, ela está inscrita lá porque, sendo mártir, foi um testemunho vivaz para a igreja primitiva. Santa Águida viveu nos primeiros séculos do cristianismo, no século III, ainda um século de perseguição do Império Romano. O seu nome, a desinência do seu nome, faz com que ela também possa ser chamada de Ágata, ou Santa Águida, ou Santa Ágata, né? Ela era de família nobre e desde jovem ela se consagrou ao Senhor, consagrou a sua virgindade, né? Tinha um governador daquela jurisdição onde ela morava, né? Nasceu na Sicília, né? Naquela ilha Sicília, e o governador de lá, chamado Quintiano, ele queria possuí-la, uma jovem bonita, né? Mas ela renunciava e ela testemunhava a sua virgindade, defendendo a sua virgindade e a fé em Cristo. Por isso, como todos os cristãos naquela época, Santa Águida começou a ser perseguida, ela foi presa, foi torturada na prisão, inclusive teve os seios arrancados, cortados, foi também esfolada viva. E um certo dia diz que um anjo aparece para Santa Águida e restaura todas as feridas que os algozes provocaram a ela. Ela volta diante do governador e continua a testemunhar a fé e continua a defender a sua virgindade. Aí não teve mais jeito, ele voltou a persegui-la, mandou prendê-la, torturou-a até a morte. Olha que testemunho de insistência, de persistência naquilo que é de Deus, né? Nós que somos tão fracos, né, minha gente? Nós que abandonamos a fé por qualquer dificuldade que a vida coloca em nossa frente, olhando o testemunho dessa mulher que foi insistente, que persistiu até a morte para defender o nome de Jesus, para ser cristã, para guardar a virgindade, né? Nós olhamos para nós e falamos, nossa, nós não somos nada mesmo, né? Nós somos muito pequenos, muito fracos na fé, né? Santa Águida reza por nós e que a nossa fé, por meio do testemunho dela, possa amadurecer mais e mais. Meus queridos, nós vamos meditar em comunhão com a igreja, a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é o primeiro livro dos reis. Continuamos nessa caminhada, meditando agora o primeiro livro dos reis. Hoje o capítulo 8, versículos do 1 ao 7, do 9 ao 13. Naqueles dias, Salomão convocou junto de si, em Jerusalém, todos os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e príncipes das famílias dos filhos de Israel, a fim de transferir da cidade de Sião, que é Jerusalém, a arca da aliança do Senhor. Todo o Israel reuniu-se em torno de Salomão no mês de Etanim, ou seja, no 7º mês, durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca e carregaram-na junto com a tenda da reunião, como também todos os objetos sagrados que nela estavam. Quem os carregava eram os sacerdotes e os levitas. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, reunida em torno dele, imolavam diante da arca ovelhas e bois em tal quantidade que não se podia contar nem calcular. E os sacerdotes conduziram a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, no santuário do templo,
ao Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e seus varais por cima. Dentro da arca só havia as 2 tábuas de pedra, que Moisés ali tinha deposto no Monte Horebe, quando o Senhor concluiu a aliança com os filhos de Israel, logo que saíram da terra do Egito. Ora, quando os sacerdotes deixaram o santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar as funções, porque a glória do Senhor tinha enchido o templo do Senhor. Então Salomão disse: O Senhor disse que habitaria numa nuvem, e eu edifiquei uma casa para a tua morada, um templo onde vivas para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, é muito significativo esse texto de hoje, né? A Arca da Aliança, lá no começo, lá em Moisés, ela levava dentro de si tanto as 2 tábuas da lei, quanto o cajado de Moisés e uma porção do maná, né? É claro que depois vai acabar se perdendo o maná, que é uma comida perecível, né? E também o cajado de Moisés, né? Então restará o cajado de Moisés, aliás, vai permanecer, né? Vai se perder a porção do maná. Então, dentro da arca vai continuar. Então, tinha o maná, o cajado de Moisés e as 2 tábuas da lei. É evidente que o maná é comida, né? O maná vai se perder. Vai sobrar o cajado e as 2 tábuas da lei, que é o que vai estar dentro da arca na época de Salomão, tanto tempo depois, não é? Ora, o que acontece? A arca era a imagem, era o retrato da presença de Deus. Da presença de Deus. Então era um símbolo da presença de Deus. Por quê? Porque Deus, ele manifestava a sua glória a partir daquele material, daquele objeto que era a arca. O tampo da arca se chamava propiciatória, como se fosse uma caixa cuja tampa se chama propiciatório. Naquela tampa, entre as imagens dos anjos, Deus se fazia presente, a sua glória se fazia presente. Então, Salomão manda pegar a arca, os sacerdotes e os levitas, e tira a arca, leva a arca que estava em Jerusalém, eles vão em procissão com a arca até depositá-la no lugar onde estava o templo de Jerusalém. E ali eles entram no templo, que era um lugar suntuoso, gigantesco, até o último lugar do templo. Né? Sabe quando você vai entrando na igreja, você vai até o fundo dela? Eles foram entrando até o fundo do templo, no lugar que se chamava Santo dos Santos, nesse templo construído por Salomão. E a hora que chegaram bem no finalzinho, eles entronizaram a arca nesse lugar, que era o último lugar do templo. Um lugar afastado. Depois ninguém mais vai entrar lá senão o sumo sacerdote. Né? Para nós, o que significa isso? Né? Diz o texto que depois a glória de Deus se manifestou. Deus se fez presente naquele lugar em que os sacerdotes e os levitas tinham depositado a arca. O que a gente pode tomar desse texto de hoje para a nossa vida? Né? Hoje nós não temos mais a Arca da Aliança, um objeto no qual Deus manifesta sua glória. Hoje, essa Arca da Aliança, ela é representada como ela é representada como aquilo que é a presença de Deus que quer habitar em nós. Né? A arca ela foi entrando no templo até o fim, onde ela foi entronizada. Deus também, minha gente, quer adentrar nas profundezas do nosso coração, da nossa corporeidade e da nossa alma, para morar no mais profundo do nosso ser, no mais profundo do nosso coração. Olha que bonito isso, né?
Nós somos esse novo templo de Jerusalém, não mais de pedras, mas de carne e de espírito, né? E essa arca é a presença vivaz de Deus, que vem habitar em dentro de nós, em nosso coração, na nossa vida íntima, né? Será que nós temos honrado essa presença de Deus? É esse o questionamento que a liturgia de hoje nos faz. Será que nós temos ao longo da nossa história tomado consciência de que Deus quer fazer morada em nós, de que Deus quer repousar em nosso coração, né? Nós temos sido sensíveis a essa verdade, ou dentro de nós tem habitado maus sentimentos, maus desejos, más aspirações, maus pensamentos, as nossas ambições, as nossas brigas, as nossas iras, as nossas impaciências, as nossas cobiças, as nossas luxúrias. O que de fato está lá dentro do nosso coração, no nosso mais profundo íntimo? É Deus ou são os nossos ímpetos humanos? É a grande pergunta que a liturgia de hoje nos faz, né? Padre, como que eu vou saber? Porque eu escuto a palavra, eu tenho ido à missa, eu tenho procurado levar um pouco a religião um pouco mais a sério, eu tenho crescido na minha vida como cristão um pouco. Falta muito ainda, padre, mas eu tenho crescido. Como que eu sei se de fato o que de fato habita em mim? É só nós olharmos o nosso modo de reagir à vida, né? Vou fazer algumas perguntas que vai responder de fato o que tem habitado plenamente dentro de nós. Qual é a nossa reação diante da morte? É uma reação de fé, de esperança na ressurreição, uma reação de desespero, de medo, né? Ou de posse, ou de briga com Deus, né? O que você responder já vai mostrar se de fato, vai mostrar de fato quem tem habitado no seu íntimo, né? A relação com aquilo que diz respeito à materialidade, a esta terra, né? Nós estamos prontos para deixarmos o que nós vivemos no hoje? Por exemplo, se eu disser a você assim, hoje é seu último dia nesse trabalho, aí você vai mudar para outro lugar, para trabalhar em outro lugar. Você é capaz de dizer assim para mim, ah, tudo bem, né? Estou pronto. Ou nós temos raízes e tem coisas que estão no nosso íntimo que nós temos colocado no lugar da arca da presença de Deus. Será que não tem ocupado esse espacinho dentro de nós que é de Deus? Será que não está sendo ocupado pelos nossos apegos, pelos nossos afetos e tantas outras coisas? É o que a liturgia de hoje vem nos questionar, minha gente. Vem nos questionar. E olha, né? Deus, ele age, ele mostra a sua glória, ele mostrou a sua glória quando de fato o povo colocou a arca dentro do templo, né? Nós, às vezes nós temos uma ilusão de que Deus vai se manifestar em nossa história, mas nós não fazemos o mínimo esforço para manter Deus como nosso abrigo. Ou melhor, nós não temos o mínimo esforço de abrigarmos a Deus dentro de nós, né? Sabe aquela pessoa que simplesmente só tem uma vida de oração superficial e pedinte? Só sabe pedir, 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 ter sonhos, ter planos, ter metas. Sabe aquelas pessoas que vai somente à igreja porque quando as coisas começam a dar errado, aí precisa ir na igreja, aí eu vou na igreja, né? Aí chama o padre, vai tomar o tempo do padre, porque o padre precisa lá dar uma benção, porque tem, tem coisas acontecendo que não acontecia antes, tá? Será que a gente não está fazendo da fé, né? Exatamente essa troca com Deus, né? Uma fé mercenária. Será que a gente não está desse jeito? Ou de fato eu possuo dentro do meu coração porque eu me vejo necessitado de Deus, porque Deus me faz bem? Minha gente,
Deus, ele quer ser buscado na amizade, né? Deus, ele quer ser delícia, prazer para nós. É esse o desejo de Deus. A fé deve ser um instrumento de posse de Deus, um instrumento de alegria, de realização, e não um instrumento de tortura, né? Um instrumento de, de medo, um instrumento de meros preceitos ou meras obrigações. Não sei se vocês conseguem me entender. Que nós, para encerrar essa reflexão de hoje, dessa segunda-feira, que nós nos comprazamos de possuirmos a Deus, que nós nos alegremos por sermos cristãos, né? Que nós sirvamos a Deus por liberdade, porque nós o amamos, e não só porque alguém estipulou que nós precisamos fazer isso. Olha só, hoje nós celebramos Santa Águida, é sempre bom voltar. Ninguém obrigou essa mulher, essa moça, né, a dar a vida por Deus, por Jesus. Ninguém obrigou essa moça a se encher de coragem e a desejar permanecer virgem por Cristo. Ninguém obrigou essa moça a ir lá diante do governador e se mostrar cristã. Eu sou cristã, eu assumo publicamente. Ela fez isso porque ela amou a Jesus Cristo. Isso fez com que ela merecesse o martírio, a morte, o assassinato. Mas ela amou. Nós estamos amando a Deus? É a grande pergunta. Que Deus nos ajude. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.